E agora eu vou falar com Duda Teixeira, porque tem viagem do Lula à Itália e a agenda dos políticos brasileiros no exterior é sempre debatida aqui com o nosso repórter internacional, nacional, ele que faz entrevistas também sensacionais para a Cruzoé. Vocês acompanham o trabalho do Duda. Mais cedo, o Lula encontrou com o professor Domenico De Masi, autor do livro Ócio Criativo. Eu me lembro muito bem, eu li na época do lançamento, muita gente comentou a respeito. O presidente publicou uma foto da reunião no Twitter e disse que eles conversaram sobre o cenário político no Brasil e na Europa. Abre aspas aí. A gente tem uma declaração. Não, vou seguir em frente aqui. O petista vai se reunir amanhã com o Papa Francisco. E, Duda, a gente falou ontem sobre essa reunião, né? Eu estava achando que já estava incluindo aqui uma pauta de ontem, mas não, o Lula estava indo e ele ainda vai se reunir com o Papa Francisco. Ele está se divertindo muito e trabalhando pouco na Itália. Conta para mim. Total. Hoje, terça-feira, não teve trabalho nenhum. Hoje foi dia livre, Felipe. Ócio criativo total. A gente brinca porque, enfim, o Domenico De Masi, esse sociólogo italiano, é o cara que escreveu esse livro e que tinha essa ideia de que a melhora na produtividade, né, produzindo cada vez mais coisas, as pessoas não precisariam trabalhar tantas horas por dia ou por semana e aí teriam tempo para se divertir e para estudar e para o lazer. E aí, enfim, uma brincadeira que a gente fez aí na Cruzoé, que o Lula foi lá curtir o ócio criativo. E não é a primeira vez que ele faz isso, hein? Vale notar, vamos lembrar, quando teve o feriado de Tiradentes, o Lula foi para Portugal. E naquela ocasião, o Lula ele antecipou a ida em um dia. Ele chegou em Lisboa e ficou 2 dias de ócio criativo, né? Naquela ocasião, o Lula estava meio que fugindo, né, do que estava rolando aqui, que a gente tinha a questão do vídeo do Gonçalves Dias, que tinha aparecido mostrando o ministro-chefe lá do GSI confabulando com os invasores no Palácio do Planalto. Dessa vez, obviamente, não tinha ali um escândalo para ele fugir, mas, obviamente, o Lula, em vez de trabalhar aqui com articulação no Congresso, ele realmente está curtindo essas viagens para descansar, se divertir às nossas custas, né? Ele vai ter ali reunião também com o prefeito de Roma, mas lideranças à direita na Itália que existem, né, Duda? Não sei se vão ficar sabendo, se vão reagir à visita do Lula, porque a gente teve recentemente uma reação da direita portuguesa, né? A gente até conversou sobre isso nos bastidores. Às vezes o Lula, em viagem internacional, ele encontra alguma resistência ali no campo ideológico, que aponta o passado dele envolvido em escândalos que resultaram no processo do Triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia. Deu uma confusão danada. Será que na Itália vai ter alguma reação nesse sentido? Então, tem um fator que pode realmente trazer um problema aí para o Lula. Bom, o governo da Itália hoje é a Giorgia Meloni, que é a Sim. primeira-ministra e que é de direita. Ela comanda uma coalizão de direita que tinha o Silvio Berlusconi, inclusive. Mas com ela, a princípio, não deve se encontrar. Então, eu dei uma olhada agora, viu, Felipe, na agenda oficial, e amanhã o Lula tem um almoço com Sérgio Mattarella, que é o presidente, depois ele encontra o Papa e depois ele encontra a Giorgia Meloni. Então, ele tem um encontro mais para o fim da tarde com ela. O que eu achei muito estranho, e aí isso é um baita de um deslize do Lula, é que de manhã ele vai se encontrar com a Elie Schlein, que é a secretária-geral do Partido Democrático. Por que isso é um baita de um erro, né? O Lula, como chefe de governo e chefe de Estado do Brasil, ele deve, né, representa o Brasil no exterior e ele tem que encontrar o chefe de Estado e chefe de governo do mundo inteiro. Então, ele vai para os Estados Unidos, ele encontra o Joe Biden. Ele vai para a China, ele encontra o Xi Jinping. Só que de amanhã, ele vai se encontrar com a líder do principal partido da oposição na Itália. E isso não se faz. A boa diplomacia reza que chefe de governo fala com chefe de governo.
Então mostra que o Lula, enfim, é mais uma evidência de que o Lula está conduzindo essa diplomacia partidária. E aí é óbvio que a hora que a Giorgia Meloni descobrir isso, ela não vai gostar nem um pouco, né? Quer dizer, seria como se, sei lá, imagina o Joe Biden vindo aqui para o Brasil e aí pega e antes de encontrar com o presidente vai lá na sede do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, é, o Lula está misturando as coisas aí e é uma coisa perigosa que pode afetar a relação entre Brasil e Itália. Será, só para concluir esse programa, Duda, será que o Lula aprendeu a lição? É, é difícil o Lula aprender alguma lição, ainda mais tendo Celso Amorim como seu orientador aí sobre as questões internacionais. É de não falar tanta besteira sobre a guerra do Putin na Ucrânia, porque cada tour internacional do Lula rende algum vexame para os brasileiros que têm que ver o seu presidente, a sua liderança no poder executivo, passando pano para invasão, para bombardeio, para tudo aquilo que está acontecendo em decorrência das ordens de Vladimir Putin, traçando falsa equivalência, etc. O mundo democrático já reagiu contra o Lula, já percebeu que ele não é esse super defensor da democracia, que ele posou ser aqui internamente para vencer a eleição contra Jair Bolsonaro, dado o reacionarismo aloprado. Ele vai se cuidar mais agora, Duda? Certamente que não, né? Se derem um microfone para ele, a chance de vir bobagem de novo é enorme. Vamos lembrar que o Lula, quando esteve em Portugal e na Espanha, ele falou bobagem sobre a guerra na Ucrânia, ele falou que a culpa era da OTAN, que a Ucrânia deveria ceder território. Isso pegou muito mal. Ele foi repreendido pelo Pedro Sanches, pelo parlamento português, e tanto a Itália, quanto a Espanha, quanto Portugal fazem parte da OTAN e estão apoiando a Ucrânia. Então, vamos torcer, Felipe, para não darem o microfone para o Lula, porque se derem, vai vir bobagem e isso vai causar de novo desconforto aí entre outros países. E melhor até, eu recomendo mais do que o livro do Domenico De Masi, O Ócio Criativo, é A Vida Intelectual de Sertilange. Para mim é melhor, aliás, sobre esse mesmo tema, também está lá de uma maneira que eu considero mais educativa, A Vida Intelectual de Sertilange. Fica aí a dica nesse final de programa. Aliás, todo final de semana aqui na sexta a gente vai tentar dar dicas culturais nesse programa, inclusive de filme, de série. Esse programa vai ter essa diversidade, mas a vida intelectual ensina ali a tratar da mente, do corpo, a relaxar, sempre produzindo também, o que é bastante importante.